programa de hoje, Júlio Casares é o presidente do Tricolor Paulista. Também o empresário Oséias Gomes, os independentes aí e subindo pelas paredes, o Traja Rigor. Agora recebam ele, que catalogou todos os bifes servidos em São Paulo, Danilo Gentili. É de noite, estamos no ar. Caramba, olha só, a política está em renovação no Brasil. Motorista de aplicativo que atropelou o Kaique Brito vai ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Põe aí, olha só que legal. Ele quer ser, olha lá. Motorista que atropelou o Kaique Brito confirma a candidatura a vereador no Rio de Janeiro. As realizações dele, né, meu? Atropelei o Kaique Brito e tal. Ué, não é? Vamos votar nele, né? Ué, foi só uma campanha. Falou, atropelei o Kaique Brito, hein? Se votarem em mim, eu vou atropelar o Diguinho. Eu voto. O Kaique Brito, com certeza, não vai se candidatar, pois tem medo de ficar na frente desse cara novamente. O Kaique, se fosse político, seria do centrão radical. Um cara que não olha para os dois lados com bons olhos, não é? Agora, eu acho que o Bruno De Luca vai justificar essa eleição. Acho que ele não vai. Aliás, toda eleição para o brasileiro fica que nem o Bruno De Luca, porque vê a tragédia acontecendo na sua frente e depois não consegue fazer nada para impedir e no dia seguinte já esqueceu de tudo. Vamos começar logo? Quem que tá aqui hoje? Júlio Casares. Sabe quem é, Roger? Júlio Casares? Presidente de São Paulo. Exatamente. O Júlio trabalhou nas maiores redes de TV do país e vai contar pela primeira vez por que ele e o Silvio Santos não concorreram à Prefeitura de São Paulo. Tem também hoje o empresário Oséias Gomes e o Traja Rigor. Pessoal, o nosso convidado trabalhou mais de 30 anos em televisão e hoje é presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Chama ele, Diguinho. Júlio Casares! Júlio Casares, seja bem-vindo. Obrigado. Boa! Primeiro eu quero começar pedindo desculpas para você. Por quê? Porque a gente deu uma notícia que o São Paulo Futebol Clube não tinha dado ainda, que foi a renovação do Rafinha antes do marketing do São Paulo dar a notícia. Cadê? Você vai aposentar ou não vai? Vou me aposentar no final do ano. Final do ano. Não, de 2024. Ah, então você vai jogar mais uma? Vou jogar mais um ano. Vai jogar mais uma? Vou jogar. Mas peraí. Mas vai jogar mais uma por qual time? Pelo São Paulo. Aê! Mas você vai renovar o contrato? Vou. Quando? Hoje? Agora, sair daqui eu já vou assinar esse contrato. Aê! Júlio. Boa. Parabéns, furo, hein? Furamos. Furamos o marketing do São Paulo, Furou hein? mesmo. E nós
comentamos isso. Pô, o pessoal tá rápido lá, hein? O Danilo sempre dá o furo. Aliás, a mesmo, entrevista foi muito boa. Que legal. Fala, Roger. E o Danilo sempre dá o furo. Dizem que... isso, Roger? Que isso, Roger? Por favor. Agora, ô Júlio, sobre sua gestão, o São Paulo ganhou do Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Era a única coisa que o São Paulo não tinha. Então, Danilo, foi um título que faltava na nossa galeria. Foi difícil, foi suado, mas foi uma conquista que completou os grandes títulos do São Paulo. Foi um presente meio de aniversário. Foi um dia depois do seu aniversário? Foi um dia depois, eu fiz dia 23 de setembro, o jogo foi dia 24, e foi o maior presente que eu tinha pedido a Deus, depois daqueles presentes que a gente sempre pede, saúde, família, foi um grande resultado e nos emocionou muito. Que legal. Você sempre foi São Paulino mesmo? Ah, muito, de arquibancada. Eu sou um cara, Danilo, que eu não tenho pai, tio, conselheiro, eu vim da arquibancada. E quis o destino, depois de passar na televisão, vivendo essa loucura que vocês conhecem, audiência, faturamento, audiência, passar e ajudando o São Paulo voluntariamente, eu me tornei presidente. Depois, antes eu assumi diretoria de marketing, fiz projetos, e o destino levou a gente para essa missão, que é uma missão muito difícil. Mas desde quando você é São Paulino? Eu me lembro, em 1967, eu tinha 6 anos, eu fui ver um jogo no Pacaembu, meu pai era vivo, me levou, o São Paulo empatou com o Corinthians. Com a vitória, era campeão. Estávamos ganhando de 1-0, faltava 1 minuto, e o Benê, o Rivelino, jogando no Corinthians, fez um gol no último minuto e tirou o nosso título. Porque nós teríamos uma chance ainda de jogar com o Santos numa quarta-feira, em 67, mas o Santos, que era aquele esquadrão, veio de uma excursão e não teve chance. Com 6 anos, você lembra disso tudo? No colo do meu pai, numa grade do Pacaembu. Lembro que o São Paulo fez gol com o Lorival, no início do jogo. E ali virou uma paixão, aquela bandeira, a cor, o nome da cidade, a cor maravilhosa, um hino que o Roger tocou com muita perfeição. É um clube diferente. Você gosta que o Roger é São Paulino ou dá vergonha? Não, para nós é orgulho. Roger, orgulho? É orgulho. E tem oposição, né? Ninguém é unanimidade, não é? Mas é um orgulho, sim. É um orgulho? É um orgulho. Quantos anos você tinha aqui nessa foto? Puta, nossa, que essa foto... Acharam essa... 12 anos, mais ou menos. E essa foto tem um detalhe, Danilo. Eu vim do extremo leste de São Paulo. Você veio do Santo André, né? Santo André, é perto lá de São Mateus. Pela minha beirada. São Mateus, Parque São Rafael. Parque São Rafael, Sapopemba depois. Divisa com o extremo leste de São Extremo leste. E eu vim do extremo leste. Parque Novo Oratório ali, a divisa. Você conhece bem lá. Guaianás. Eu vim de Parada 15. E essa camisa vinha assim, o distintivo. A gente comprava depois o distintivo, era mais barato para depois colocar. Mas não deu tempo. Eu vi essa cor maravilhosa tricolor, fiz a foto, um troféuzinho que nós ganhamos num campeonato de rua. Eu vou falar para a nossa equipe, aproveitar que a foto é preta e branca, coloca o símbolo do Corinthians ali no peito dele. Pelo amor de Deus. Faça isso olha aí. Era corintiano quando era criança, olha só. Que isso? Ô, Júlio, camisa do Corinthians ali. Jamais. Olha, eu tenho o maior respeito por qualquer clube de São Paulo, mas eu jamais vestiria uma outra camisa, a não ser do São Paulo. E, eventualmente, da Seleção Brasileira. Vem cá, você tinha um programa de rádio só sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo mesmo. Sim. Ali você conseguiu uma exclusiva com o Tele Santana. Foi. Todo mundo queria falar com o Tele, você que conseguiu. Foi. Era o tempo do gravadorzinho, FM Imprensa, 102,5 MHz. Foi quanto foi? Isso aí, anos 80? Isso foi 94, mais ou menos. 94, 95. Foi engraçado, Danilo, que nós comprávamos o horário e pagávamos com a receita. Tinha alguns patrocinadores, e um deles era a Telecena, né? Eu era da casa. O Corse está lá ainda, até hoje, né? No sim. grupo. E eu, o Corse lá, nós fizemos um patrocínio da Telecena. E o programa ficou, acho que, uns 4 anos no ar. E nesse dia, o Tele era um cara muito birrento com a imprensa, tinha lá seus problemas. E eu estava no vestiário com um gravadorzinho, com um adesivo Emoção Tricolor. E eu falei, pô, professor, podemos fazer uma entrevista? Com muito medo, porque estava lá Globo, SBT, Bandeirantes, os grandes veículos. E ele, para sacanear os caras lá, falou, não, menino, vem fazer comigo, eles que esperam. Esses caras aí... Não sei... E eu falei, caramba, ele ficou meia hora falando comigo. E depois, quando ele foi lá na grande mídia, vamos chamar assim, ele respondeu 2 perguntas e foi embora. E ele falou para mim, tem que judiar deles, eles estão pegando no meu pé, são injustos, aquelas coisas. É isso aí. E foi bom. Eu gostava do Tele Santana. Muito bom, futebol arte. Tele Santana era legal. Tem que olhar aqui, né? Olha para onde você quiser. Tá bom. Aliás, 30 anos de TV, você não sabe para onde tem que olhar? Não, porque no meu tempo de televisão aqui no SBT, não tinha tanta tecnologia, era uma emissora que estava em construção. Hoje tem um aparato tecnológico maravilhoso
E eu fiz parte de ajudar a construir esse império. Aqui no Anhanguera? Aqui, no Anhanguera, o CDT, né, que chama aqui. Eu ficava naquele prédio administrativo. Quantos anos de TV? 30 no total. SBT 13 e Record 17. Caramba, você pegou nos anos 90, quando a SBT veio aqui para Anhanguera? Exato, foi na transição. Você trabalhava onde aqui? Ali no administrativo? No administrativo, no quarto andar. Fazendo o que ali? Eu era diretor de rede, depois virei superintendente de rede, com também aspecto de formar a expansão do sinal do SBT e um pouco do comercial. Então, vivi grandes momentos aqui. E não só aqui, como fora do SBT, porque eu não sabia disso. Teve uma época que o Silvio, todo mundo sabe que o Silvio Santos tentou sair presidente. Mas uma época ele tentou sair prefeito de São Paulo. Foi. E você seria o vice na chapa do Silvio Santos. Exatamente isso. 92. Mas você hoje é maior, porque de vice-prefeito de São Paulo, você é presidente de São Paulo. Olha só. Claro, e outra coisa. Outra coisa. Eu não sei o atual número de habitantes de São Paulo, mas São Paulo Futebol Clube tem 22 milhões de torcedores. É maior mesmo. É maior. Só não é maior o orçamento, claro. O orçamento de São Paulo, mas é maior. Agora, naquela época, Você foi vice do Silvio Santos na chapa? Na chapa. Mas chegou a sair a candidatura? Não, na verdade, o Silvio, eu era uma oposição ao PFL na época. Nós sempre sonhávamos, no meu caso, que eu queria um candidato, eu não tinha nada a ver com televisão ainda, que nós projetávamos um candidato popular, empresário, e na minha visão, o Silvio era o perfeito nisso. E quando eu apareci, eu tinha um programa de rádio, até antes do Emoção Tricolor, eu colocava minhas opiniões políticas, e o Silvio me ligou. E eu pensei, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, imagina, não tinha nada. E eu pensei que fosse um trote. O Silvio me ligou dizendo, não vou falar igual ele, mas não preciso, me dizendo, olha, você está fazendo uma oposição sadia, você está lutando por São Paulo e eu vou colocar meu nome, já tentei ser presidente da República e tal. E aí eu abracei a ideia. No dia seguinte, dia 27 de abril de 92, o Silvio Santos foi na minha casa, lá no Extremo Leste. Detalhe, foi dirigindo aquele carrão dele sozinho. O Lincoln. Chegou lá, foi uma loucura, porque todo mundo começou a falar, o Silvio Santos está lá na Zona Leste, etc. Quando ele chegou na minha casa, eu morava ainda com os meus pais, meu pai era vivo, foi uma loucura, né? Porque eu aqui agora, não sei se inadvertidamente ou propositadamente, disse que o Silvio estava indo na minha casa. Ali virou uma multidão. E nós conversamos separadamente, abraçamos o Silvio e falamos, vamos tentar ser prefeito. E mais tarde, a gente sabia da dificuldade, porque o Silvio, como um ser fora da política, não negociava, assim como eu também não tinha esse hábito, que faz parte da política de uma forma até natural. Mas o Silvio era numa linha muito racional, empresário, e isso espantou os políticos. Você tem a sua visão e uma vez que se eu for eleito, eu vou implementar a minha visão. Por que eu tenho que implementar a sua? Quem ganhou fui eu, tá? A população escolheu a minha visão. E, Danilo, nós tínhamos uma pesquisa que, se nós fôssemos candidatos, ganharíamos no primeiro turno. Fácil. E aí começaram a vir as dificuldades. Até que numa convenção, a convenção foi no Corinthians, né? E teve lá uma pancadaria, dia 24 de junho, último dia de registro de prazo. Pancadaria. Teve uma convenção, a briga política de um lado e de outro, e nós tínhamos informações privilegiadas, não tinha nenhuma investigação, mas nós tínhamos que antigamente o livro ata de uma reunião, convenção, valia muito, era chancelada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E nós tínhamos essa informação, e eu falava, Silvio, eles vão furtar esse livro, que é o que vale num registro de candidatura. E foi engraçado que nós levamos 5 livros fakes. Então os caras roubavam o livro, pancadaria correndo, e a gente tinha uma câmera escondida. Aliás, o SBT, câmera escondida, tem tudo a ver, né? Aí, o Ivolanda estava lá? Não, mas tinha gente nossa lá, que eu não vou dar nome. Você falou pancadaria, câmera escondida, eu pensei, o Ivolanda estava lá. Enfim, e aí o que aconteceu? Nós tínhamos a imagem dos personagens que eram opositores a nós lá, fala assim, pegamos o livro. Aí vinha um outro e falou, pegamos o livro. Pera, tem 2 livros? Então pega o Júlio, porque o livro está com ele. Boa. Eu presidi essa convenção e teve uma pancadaria generalizada no Corinthians, mas nós registramos a nossa chapa com o livro original, que estava escondido, e depois teve um imbróglio jurídico, que os interesses maiores não deixaram o Silvio ser candidato. Acho que foi bom para o SBT, foi bom para mim, foi bom para todo mundo, menos para a população de São Paulo, porque ele seria um grande prefeito. Eu não tenho dúvida. E vocês tinham uma visão parecida? Muito. Nesse aspecto. E foi engraçado, o Silvio, um dia, eu estava indo na Rua Leiria, era o escritório dele, no Ibirapuera, ele morou lá, né? Eu estava indo com o meu Fusca, tinha um Fusca bacana, bonitão, e eu estava indo para lá, e eu ouvi na CBN, na época, e
e o Silvio dando entrevista saindo do teatro da Vila Guilherme, que ele gravava lá. E ele falava assim, olha, eu estou indo para uma reunião, o meu vice eu já escolhi, eu não preciso de convenção. Eu jamais poderia imaginar que eu seria o vice escolhido. Era de você que ele estava falando. Era que ele falando. É um jovem e tal, mas mesmo assim, com esse perfil, que eu era um jovem mesmo, eu não imaginava que fosse. E também, quando saiu o meu nome para ser vice do Silvio, aí a grande oligarquia política que disputava esse cargo se virou contra mim. O que esse menino está pensando? O quê? Eu não sei, eu estou aqui parado e fui chamado para essa briga. Que coisa. Foi bonito. Que doideira. Aí ele me convidou a vir para cá. Aí você veio para cá e veio trabalhar aqui. Aí eu vim para cá e a sede do SBT, a parte de programação de vocês, ainda estava na Vila Guilherme. E veio um pessoal antes, porque aqui estava em obra, esse pavilhão aqui ainda estava muito cru. E nós ficamos no prédio administrativo e vendo a transformação disso. Né? E vindo aos poucos o pessoal, fábrica de cenário chegou depois. Mas o Silvio Santos cogitou você para ir por aqui agora? Foi. O Silvio, ele não gosta de mudar muito de ideia não, né? Mas ele me ligou e disse o seguinte, olha, você fala bem, programa de rádio que eu já vi, etc. Você não quer fazer um comentário sobre política de forma popular no Aqui Agora? O diretor era o Marcos Wilson, na época. Eu falei, Silvio, eu sou advogado, sou professor e radialista, vamos lá. Mas não era uma coisa muito bem formulada na minha cabeça. Passou meia hora e ele falou, mudei de ideia, etc. E aí ele não mudava muito, mas sempre com muita genialidade. E ele falou, você pode ajudar a expandir o sinal. Você tem uma boa relação política, a maioria dos homens de concessão de televisão afiliados são políticos. E eu comecei a fazer um trabalho. Eu lembro que na época nós tínhamos 45 emissoras, hoje o SBT, quando eu saí tinha 115 ou 113, eu não lembro, nem sei quanto está hoje. Mas é uma cobertura Brasil todo. Mas você teve um grupo de música? Na verdade, nós tivemos... Era amador ou era profissional? Não, amador, nós brincávamos. Né? Como chamava? Não, aqui dentro Aqui teve, vou confidenciar uma coisa aqui. Aqui dentro do SBT tinha um grupo chamado Pão e Circo. Que era um grupo que era muito responsável, mas às vezes cometia irresponsabilidade. Então a gente se reunia quando logo inaugurou o restaurante ali, o executivo, e tinha um pouquinho excesso de bebida, né? Isso é natural no jovem, né? Acontece e tal. E era Pão e Circo por quê? Porque eram as coisas que alimentavam as pessoas na comida e na bebida, e o circo era festa. Então nós terminávamos o expediente sempre entregando bom resultado, claro. Íamos para lá, e aí tinha karaokê, tinha um garçom chamado Ademar, que trabalhava numa empresa aqui, cantava, é uma festa, né? Aí teve alguns episódios de alguns diretores que bateram o carro, outros caíram numa vala que estava sendo feita aqui, uma adversária. Aí o Silvio baixou o decreto, fechou o bar, fechou o executivo, fechou bebida, fechou tudo. Ô, Júlio, a sua mãe pintava bandeirão do São Paulo? Com você, mas te levava? Não, ela não, mas ela fazia... Na verdade, Danilo, a gente ia comprar material, eu trabalhava como office boy, e no Largo São Francisco tinha uma loja chamada Loja da China. Então você comprava o tecido vermelho, branco e preto. Lá, o pessoal que é da minha geração conheceu, já bateu o pau. Porque nós somos dessa época. E ela costurava, fazia alguns desenhos. E eu trabalhava muito para o meu pai me levar, porque de uma família humilde, não era fácil, né? Você garantir ingresso, combustível, estacionamento. Então era uma loucura. Quando o São Paulo ia ter um grande jogo, eu ficava fazendo uma campanha para o meu pai há 10 dias antes, para ver se a gente tinha essa condição. Ele enchia aqueles carros antigos, Ford, Chevrolet de criança, e nós saímos com um bandeirão de cada lado, uma bandeira de cetim vermelho, branco e preto, que até hoje eu carrego no meu peito. Que legal. Mas tem a bandeira ainda, não? Não. Só na memória? Na memória. Eu tinha jogo de botão. Outro dia eu recebi uma mensagem do Gerson de Oliveira Nunes, o Canhotinha de Ouro. Ele era do meu botão, e outro dia ele me ligou cumprimentando pelo título. Isso faz na gente uma viagem no tempo, né? Porque eu sempre fui fã desses caras, meus ídolos, e de repente eu sou presidente de um clube e o cara me liga para cumprimentar. E eu tenho 62 anos, passa um filme na cabeça. Aqui como hoje, eu cheguei na Anhanguera e olhei tudo, falei, meu Deus, eu lembrei de tanta coisa. Foi lá na vala? Não existe mais. Não tem mais? Mas essa vala, você sabe, Danilo, que ela foi, entre outras que não foram descobertas, tiveram outras histórias de valas. Mas, graças a Deus, não foi descoberto. Mas essa não tinha como. O carro embicou, teve até bombeiro que veio para buscar. Eu acho que ele demorou para sair, porque ele estava sem condição de sair do carro. Ele lembra, ele sabe quem é. Ele tá aí. Não está aqui na casa mais, não. Tá, mas ele lembra. Mas ele lembra. O que seu pai fazia? Meu pai, ele foi guarda civil na década de 60, era uma farda azul, depois ele virou funcionário público federal, Tribunal Eleitoral. E o meu pai era funcionário público, a gente lutava muito com a vida. Mas ele, sim, grande São Paulino, me levava
para os jogos. Família inteira São Paulino, né? É, a família toda. Um irmão pegou um outro caminho ruim, foi corintiano, é corintiano. Deus não foi bom com ele, não. E Deus comigo foi muito generoso, porque eu morava no extremo leste, eu era minoria, lá só tinha corintiano. Então, na sala de aula, o que esse cara torce para São Paulo? Isso que é convicção. Eu não fui, né? Mas eu sofria bullying, né? Porque, pô, era corintiano, palmeirense mais ou menos, santista tinha muito, época do Pelé, imagina. Sim. Então, eu devo muito a Deus que ele ter me guiado no momento certo da minha vida. Mas o seu pai, embora fosse São Paulino, conhecia o Pelé? Conheci, porque... Ele trabalhou com o Pelé? Ele trabalhou. Como ele fazia guarda no Pacaembu, o Santos jogava muito no Pacaembu. Então, meu pai era conhecido como Vila Mariana, porque ele era da Vila Mariana, e o Pelé entrava e falou assim, São Paulino, Vila Mariana, hoje vai ter gol do Pelé. E muitos jogos, meu pai falava para a felicidade dele, não era contra o São Paulo. Então, meu pai viu grandes jogos do Pelé contra o Corinthians, que teve o tabu, e o meu pai contava histórias maravilhosas da humildade do Pelé para com o servidor. Você conheceu o Pelé, trabalhar com o Pelé e continuar São Paulino, é porque você gosta mesmo de São Paulo. Mas eu gosto. Né? Eu acho que um time de futebol, e eu vou falar pelo São Paulo, eu acho que é a primeira paixão de um menino. Depois ele pensar em namorar, casar, noivar, não é a primeira paixão um time de futebol. É. E aí você se apaixona, mas eu jamais imaginar, eu não tenho pai conselheiro, tio conselheiro, imaginar que um cara que veio da arquibancada, passando pela televisão, etc., fosse presidente de um clube. Qual que é a grande dificuldade de presidir um clube, um futebol clube no Brasil? Danilo, essa é a pergunta realmente muito boa, muito inteligente, porque... Finalmente ele faz algo, pergunta boa, sempre é ruim. Parabéns. Eu vou até beber uma água agora. Pode aplaudir, porque ele merece. O Diguinho tá cheio de pergunta boa, porque ele é jornalista esportivo. E narrador também. E narrador aqui do SBT. Qual que é a grande dificuldade? É tão diferente aqui, né, um clube, né, quando a gente pensa em clube de basquete, por exemplo, nos Estados Unidos, é um negócio, né? O pessoal compra o clube, você tem a liga ali dos donos de clube, as coisas são geridas de acordo com a visão empresarial mesmo, do business, do negócio. Como que é aqui? Você, no esporte profissional... É um negócio, mas não é? Então, no esporte profissional, você tem uma divisão de receita, uma liga que regula isso, ninguém vai ter um abuso maior de dinheiro, porque é o dinheiro que faz a diferença para você contratar, pagar um grande salário. E, na verdade, se você analisar bem, no futebol, você mais perde do que ganha. Porque, claro, você tem um campeonato brasileiro com 20 clubes, um campeonato regional com grandes clubes. A sua chance de ganhar tudo ao mesmo tempo, a não ser que você tenha um mecenas que coloque dinheiro no clube, mas se for um dinheiro de receita normal, de bilheteria, de marketing, etc., você vai competir. Então, quando você perde, as cornetas tocam mais alto. Então, o tipo de pressão que você sofre, hoje com rede social, é um negócio inacreditável. Todo dia eu olho uma rede social, vejo foto minha, e tem sempre uma mentira, porque o cara quer clique, e eles inventam. Qual a última mentira que te deixou puto? Que eu estava contratando um jogador chamado Damião. Leandro, de onde sai uma mentira dele? Cara, eu não sei. O cara, porque isso causa uma manchete, e muita gente começa a seguir. Isso tem um ativo pro... Então é mentira? Não, nós nunca conversamos com esse jogador. Nunca conversaram com o jogador Damião? A esse respeito de gestão, lá nos anos 90, a gente tinha 2 times, a gente jogava, depois jogava em seguida, com o expressinho, ganhava tudo. Não tinha mais nem graça, os outros não tiravam sarro mais da gente. Tal. O CT de São Paulo era piscina, não sei o quê. O que houve? Que depois a gente ficou, sei lá, 10, 20 anos sem ganhar. As coisas mudaram. Antigamente, com o expressinho, ganhava tudo. Agora tem energético. Não precisa só de um expressinho, entendeu? Tem energético, tem uns pré-treino. Peguei essa. Gostou dessa? E quero exaltar que o seu furo tá com tudo. Porque esse negócio do Leandro Damião, todo mundo tá falando que o São Paulo tá contratando. E você conseguiu um furo, o presidente disse que não. Parabéns, campeão. Aplausos para o meu furo. O que houve? Como é que a gente decaiu tanto? Ô, Roger, o que nós temos hoje é o seguinte, no caso do São Paulo ganhou tudo. Eu acho que o São Paulo adormeceu um pouco, imaginando que o São Paulo fosse ainda um time só de vanguarda. E os outros fizeram o que o São Paulo está fazendo. Então, hoje, o São Paulo ele tem a obrigação de ser recolocado. É uma reconstrução. E leva tempo.
gestões desastrosas comprometem uma década. Então, o São Paulo ainda tem muita dívida, tem muitas dificuldades, mas o São Paulo devagarzinho está subindo degraus. Essa conquista trouxe autoestima de volta do torcedor. E nós, se você pegar o centro de treinamento da Barra Funda, ele está todo sendo reformado. Hoje mesmo, eu estava lá, novo campo com gramado, novos vestiários. O Lucas Moura até disse, puxa vida, que bom que o São Paulo está pensando no futuro. Então, nós temos um CFA da base, que é um CT da base maravilhoso, é algo inacreditável no Brasil. E temos o estádio do Morumbi, um estádio próprio, quitado e cada vez recebendo mais gente. Ele é São Paulino também. Ah, que bom. Graças a Deus. Eu conheço. O Lucas vai assinar de novo com o São Paulo? Olha, a vinda do Lucas e do Rames foi realmente um case, porque no futebol, eu vim da televisão, aqui quando você fazia reunião, você fazia reunião com 2 ou com 3 e vazava a notícia. A televisão tem esse dado que é importante. E no futebol é muito maior os vazamentos. Então, quando nós trouxemos o Rames e o Lucas, não houve um vazamento, foi uma surpresa, por isso que deu muito certo. E agora nós estamos cuidando da renovação do Lucas. Eu estou otimista, acredito que temos possibilidade, mas com a mesma descrição. Porque temos que ver o lado da família, temos que ver o lado do atleta, ainda temos um jogo que finaliza na quarta-feira, e depois nós vamos sentar, mas estamos conversando. Eu vou dizer que eu estou otimista, mas com respeito sempre ao mercado. Se por acaso vem uma proposta daquelas que nós não pudermos se aproximar, fica inevitável ele não ficar. Mas eu acredito que essa conquista e o que ele encontrou no São Paulo vai fazer com que a família dele, que está muito feliz, também ajude a que ele fique. Boa. Então você vê, Júlio, que aqui é São Paulino perguntando para São Paulino. Então você vê que o André perguntou essa. E eu vou deixar que o diretor do programa, o João Mesquita, que é São Paulino, faça uma pergunta. Pode fazer aí. Fala, Casares, tudo bem? Oi, João, como é que tá? Na paz. Seguinte, eu acho que tá todo mundo estranhando aí essa situação do Rames. Esse clima dele vai ficar ou não vai? Como é que anda aí o tratamento com o Rames e a conscientização em cima dele? Se ele está entendendo o processo, está se reciclando e que se vai ficar para 24? Aqui, ó, São Paulino. Outra pergunta de quem? É o Lucas. São Paulino perguntando para São Paulino, irmão. João, prazer. Parabéns, você que é diretor de um grande programa. Aliás, parabéns pela audiência, eu tenho acompanhado. Merece faturar, já fatura bem, faturar ainda mais, porque realmente tem audiência num horário que a gente sabe que não é tão simples, né? Quem sabe televisão. Uma coisa é fazer programa no horário nobre, outra coisa é entrar muito tarde. Recorta isso aqui e manda lá pro departamento comercial, por favor. É verdade. E aí? Mas, João, o Rames, Danilo, quando ele veio, um grande jogador que jogou no Real Madrid, etc., nós sabíamos que ele tinha um processo de adaptação. O contrato dele ainda vai até 24, final de 24, tem contrato com o São Paulo. Só que ele chegou no momento do campeonato onde o Dorival entrosou bem o time, né? Então, ele tinha que entrar, como está entrando devagar, ganhando condição de jogo. Mas eu acredito que ele vai cumprir, vai ser muito mais utilizado em 24, essa é a nossa expectativa. E eu costumo dizer o seguinte, que dirigente contrata, faz gestão, mas quem escala é o técnico. E quem escala não é só o técnico, quem escala é o jogador que treina e que capacita para ser escalado. É um grande jogador, está fazendo uma eliminatória pela Colômbia maravilhosa e eu não tenho dúvida que ele vai se firmar, quem sabe, ao lado do Lucas, de mais algumas novidades que nós podemos trazer. E outra pergunta, por que ninguém fala para o Rames que o nome dele é James? Quem sabe, né? Eu acho que um dia ele vem aqui, ele pode explicar direitinho isso. Júnior da Fiel, deixa eu perguntar uma coisa. Júnior da Fiel? Quem é? Ele não falou, ele ignorou, mas eu queria ressaltar que ele pintava bandeirão do Corinthians quando era jovem. E o que isso tem a ver com a entrevista? É porque você ignorou isso. E eu não pintava? Eu pintava? Não, ele. Bom. Mas quem pintava mesmo era o Rogerinho lá da eu ia lá ajudar, pintava, algumas vezes ajudei bastante, pintei. Ele segurava a brocha do Rogerinho. E ele parou com esse negócio de bandeira, porque ele foi botar a bandeira no estádio e violaram ele embaixo da bandeira. Cala a boca, Júlio, eu tenho uma pergunta polêmica agora. Pode fazer. Olha, você não faz porque vai constranger o ambiente inteiro. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que fazer, desculpa. Olha, se eu soubesse que ia ter esse negócio aqui, eu ia repensar. Se eu desculpa, Júlio, eu tenho que perguntar. Ele vai alfinetar. Ai, Ih, rapaz, pegou. É polêmica. Vamos lá. Mas vou pedir pra você não fugir dessa pergunta. Não fujo, não. É importante. Sobre pergunta de futebol. Tá, vou beber uma água. Bebe.
Júlio Casares. O povo quer saber, não? O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Olha lá. Olha lá. Eu vou pedir pra tirar desse... Não ponham de novo a câmera nesse idiota aí, tá? Tira daí. Ele tá Palmeiras tem ou não tem Mundial? Danilo, eu gosto de afirmar as coisas. Primeiro, falando sério agora, não é fugindo, não. Eu sempre gosto de exaltar o meu time. Tanto é que eu venho com a camisa. Sim. E eu respeito muito os outros clubes. Mas é difícil você falar que tem algo que ninguém viu. Mas olha... Fecha nele, olha a cara dele. Mas eu respeito todos os palmeirenses. O Palmeiras teve grandes academias, grandes formações de clubes. Muitas. E, claro, eu tenho que pensar no meu clube, que é tricampeão do mundo. Claro. Tricampeão do mundo, gente, não é fácil, não. Tricampeão do mundo, Tricampeão do mundo. Vamos respeitar. Não tem Mundial! Julio, eu vou fazer um intervalo rápido e a gente volta já pra continuar a conversa. Não sai daí! Estamos de volta com Júlio Casares. Em algum momento você, Júlio, se arrependeu de sair de torcedor para presidente de São Paulo? Olha, eu vou te contar, essa pergunta, pô, é perfeito. Porque quando eu assumi... Opa, acertou a segunda, meu Deus. Não é fácil a tua vida, cara. Olha, o Danilo me contou aqui que a vida dele não é fácil, mas providências estão a caminho, né? Estão a caminho. Depois Quem você sabe? Depois a gente fala aí. Quem mas sabe é o seguinte... amanhã eu subo lá e não renovo o meu contrato. Ainda não renovou aqui, e aí? Que isso, pelo amor de Deus. Se não renovar, é tudo nós no limbo aqui, viu? Vai lá, Estamos cheios de Danilo, dívida. em 2020 nós ganhamos a eleição, nós estávamos no momento da pandemia. Eu era candidato, eu sentei com a Record e disse, olha, estou aqui há muito tempo, tem uma possibilidade, vamos fazer um acordo. Se eu for eleito, eu saio da Record, porque tem conflito, você tem que ter dedicação exclusiva. Eu viajo com o time, eu tenho 3 unidades para administrar, o CT da Barra Funda, Morumbi, Cotia. Toma umas com jogadores. Claro, ninguém é de ferro, com responsabilidade pode. Claro. Só não cair com o carro na vala, né? Isso não pode. Mas aí, quando eu assumi, Danilo, a primeira semana, quase que eu liguei para um dos bispos lá, amigo, e falei assim, será que me aceitam de volta? Porque assim, o São Paulo tinha 4 processos na FIFA, tinha penhora, tinha bloqueio, e realmente era uma situação assustadora. E aí, devagarzinho, fomos indo, e era pandemia, não tinha bilheteria, não tinha marketing, não tinha dinheiro. Mas o time foi campeão paulista, ou seja, logo de cara nós ganhamos um título, tiramos o time da fila. Né? Então eu achei que era uma reconstrução, como ainda temos muito a fazer. Fala, Quem gordo. foi o mais bonito do São Paulo, Kaká ou Raí? É verdade, porque você... Não, essa pergunta é Pra boa, mim Júlio. é o Raí. Essa pergunta, ela está eivada de maldade. Não. Mas, eu vou beber mais uma água. Ô, Júlio, vem cá. Você, como presidente do São Paulo, imagino que às vezes entra no vestiário. Quem tem a jereba maior, a mais bonita que você... Entra lá. Do time atual. Você vê a jereba e fala, essa daí, eu vou renovar o contrato, não tá jogando muito, mas essa jereba aí... No nosso grupo Beto da edição, uma vez estava um jogo de São Paulo com chuva e o Caleri com um puta salame marcado. Quem que é o melhor salame de São Paulo? Olha, o melhor salamão. O que eu vejo é gestão. Esse Beto tipo, Chilton. entre aspas, manja, que é os caras que estão manjando coisa, não existe na nossa diretoria, não existe em São Paulo. Eu acho que isso Aqui aí... existe. Eu imagino. Mas lá não tem. A gente tem que olhar o que é mais bonito de São Paulo, é o hino, é a cor, é a camisa, é a tradição. Que poucos têm 3 campeonatos mundiais de futebol. Olha aí. Olha só, o que eu sei é que dia 16, às 5 horas da tarde, vai acontecer um jogo festivo entre lendas do São Paulo e lendas do Milan, é isso aí? Aproveitando, eu narro esse jogo no SBT Esportes. É mesmo? Olha aí. Você vai estar narrando aqui? Vou estar lá no Morumbi. Exclusivo do SBT. Você vai no Morumbi direto para narrar? Vou narrar. Legal. Dá para largar a porta para receber o Diguinho? E nós podemos colocar no placar eletrônico a imagem dizendo que ele está lá
em tal lugar. Boa! Pode ser muito bem recepcionado. Assim a torcida já sabe onde jogar as coisas, exato. Isso é bom. Não, imagina. Mas vai ser um jogo festivo, é transmissão exclusiva do SBT, fiquei muito feliz. É um jogo que marca 30 anos da conquista do bicampeonato mundial. E nós, para homenagear aquela geração, nós fizemos duas coisas no Morumbi. Uma estátua do Tele Santana, que hoje é um dos pontos mais visitados da cidade. Uma estátua, geralmente estátua, você olha e fala assim, não parece homenageado, mas essa é muito, é perfeita mesmo. Como tá estátua no Brasil é feia, né? Realmente poucas ficam parecidas. E essa estátua é impressionante como ela se parece com o Tele. Foi um belo trabalho que foi feito. E todas as embocaduras do estádio têm nomes dos campeões dessa época. Cafu, Pintado, Zé, Miller. E vocês vão celebrar. Você pode anunciar quais jogadores vão estar dia 16, às 5 horas da tarde? Nós teremos o Zé, o Cafu, o Palinha, nós teremos o Valber, nós teremos, depois de uma geração mais para frente, o Fabão, o Josué, e o Chulapa, o Aloysio Chulapa, que é uma grande figura, e muitos outros jogadores. Então, esse time está sendo convocado, escalado. Vai ser uma grande festa do futebol. Legal. E, aliás, eu fiquei muito feliz, porque aqui no SBT também, na época que nós restauramos a Copa do Brasil, eu trabalhei no projeto Futebol, que foi uma das maiores audiências do SBT, foi Grêmio e Corinthians em 95. Foi quando vocês trouxeram o Silvio Luiz? Foi em 95, foi uma audiência maravilhosa. Depois nós fizemos Rio, São Paulo aqui, outros campeonatos, porque eu estava na rede, mas eu, com essa minha participação no futebol, eu ajudei. Eu lembro, foi a época que eu era bem fanático por futebol. Já fui Luciano Calegari era diretor. Eu fui muito fanático por futebol, já hoje eu não sou mais, mas já fui muito. Que legal. Ô Danilo, só ressaltar um erro que eu cometi aqui. Como eu vou estar lá dia 16, eu nunca fui corintiano. Que bobagem que eu falei. Não. E nem palmeirense, né? Também não. É verdade, pessoal, embora ele pareça um porco, ele não é palmeirense, que deixe claro, tá? E o jogo vai ser no Morumbi, vai ter transmissão do SBT e o Diguinho Coruja vai estar lá, tá bom? O pessoal já está passando graxa nos umbrais das portas pro Diguinho, caso entalar, possa empurrar ele. É a mesma graxa que eu passo no seu bumbum. Cala a boca aí. Não ri disso não, por favor. Isso aqui é falta de respeito. Então, presidente, muito obrigado, viu? A casa é sua, tá vendo? Boa sorte pra você, São Paulo, tá? Prazer, Danilo. Eu quero finalizar, e agora sem nenhuma demagogia, eu vim no SBT depois que eu saí 3 vezes. Uma eu fiz o Arena SBT, uma outra eu fui almoçar com a diretoria, que eu fui muito recebido pela Renata, pela Dani, pelo Murilo Fraga, um grande profissional, e por Leon, um grande profissional. E foi momentos que cada vez que eu piso aqui, me passa um filme de respeito, de ver como essa rede é importante para o Brasil. Sem dúvida. E como esse programa é importante. Se ele for um pouquinho mais cedo, é melhor. Ah, boa. Que bom que você é amigo do Murilo Fraga e do Leon. Que bom. Manda esse recado para eles. Eu mando. Tá bom? Mas vamos lá. Obrigado, Júlio. Foi um prazer. Obrigado, prazer. Fica aqui. Voltamos já. Olha aí. Olha, pessoal. Empreenda pelos princípios bíblicos. O nosso convidado é o autor desse livro. Ele é empresário, escritor e vamos conhecer mais um pouquinho da história dele. Com certeza ele tem ótimas coisas para falar para você. Chama ele, Diguinho. Oséias Gomes. Tudo bem com você? Ótimo. Acabei de falar do seu livro aqui para todo mundo. Empreenda pelos princípios bíblicos. Isso aqui diz que você tem que saber investir ou saber orar para Deus? Qual das duas coisas tem que saber fazer? As duas coisas. As duas. Primeiro ora para Deus, depois investe. E você já vai evitar alguns problemas. Alguns problemas. Agora, você escreveu um livro para empreender pelos princípios bíblicos, mas não é... Você não é um cara que escreveu um livro, você é um cara que tem a sua própria história, você é um cara que empreendeu, que deu certo. Você está compartilhando suas experiências nesse livro, é isso? Danilo, eu tenho já 2 livros escritos. O primeiro é o Gestão Fácil, Negócio Escalável. Foram livros que tiveram uma vendagem muito boa, passou de 3 milhões de livros vendidos em todo o Brasil. E aí sim eu decidi lançar o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos.
Nós temos uma nação que 86% das pessoas são pessoas cristãs, sendo elas católicos ou protestantes, evangélicos. Então, se as pessoas são cristãs, elas têm Deus como seu Senhor. E se tem Deus como seu Senhor, a base de fé é a Bíblia. Sim, mas você é um empresário de sucesso. Estou taxiando na pista. Ah, é? Como que é isso? Estou decolando, não quero fazer muito ainda, mas eu tenho uma empresa de muito sucesso Você hoje. é fundador e CEO da maior franquia odontológica do Brasil. Sim. Comecei há 15 anos atrás, hoje sou uma franquia a Odonto Excelência, ela tem 1.300 clínicas em todo o Brasil, no Paraguai, México, Angola. Uma empresa que vende hoje seus 12 milhões por dia. Então, mas temos muito por fazer ainda. E você começou como? Você trabalhava em quê antes? Eu venho da roça. Da roça. Meu pai trabalhava em uma fazenda. Somos em 6 irmãos, ganhava um salário mínimo. E eu, desde muito jovem, desde os 6 anos de idade, eu capinava a roça. E aos 9 anos, aproximadamente, um sentimento muito empreendedor tomou conta de mim. O sentimento do inconformismo. Foi quando eu disse para as minhas irmãs, falei, olha, um dia eu quero ser alguém na vida. Agora você imagine que um menino como eu tinha noção do que era ser alguém na vida. Talvez nem hoje ainda eu tenha. Mas talvez o meu padrão de sucesso seria sair do cabo da enxada e ser um tratorista, ser um domador de cavalos. Mas uma coisa estava acontecendo boa. Eu estava fazendo o status quo da minha vida. Eu não aceitava as coisas da forma que elas estavam. Aos 15 anos de idade, eu fui embora para uma cidade vizinha para estudar. Lá eu trabalhei de pacoteiro de mercado, de enxugador de carro, não é nem lavador, cara. Enxugador de carro, você tem noção do que é isso? Enxugava os carros no lava-rápido. Imagina só. Daí eu entrei de office boy do antigo banco Bamerindos. Fiquei 12 anos. De office boy no Bamerindos. Mas cheguei à gerência do banco, rapidinho. Foi trilhando. Fui trilhando. E esse seu livro é um guia para quem quer liderar com propósito. Isto. Para quem quer empreender porque empreender pelos princípios bíblicos, ele é um livro, dentro da Bíblia, nós temos as melhores aulas de empreendedorismo. Nós temos hoje métodos dentro da Bíblia que nos fazem entender que se nós seguirmos muitos professores, personagens da Bíblia, nós transformamos a nossa vida. Quando falamos, por exemplo, do próprio Salomão, a Bíblia diz que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Só que não foi só sabedoria que ele pediu. Ele pediu sabedoria e inteligência. Atualizando um pouquinho mais esta fala dele, é como se dissesse, eu quero sabedoria e inteligência. Trazendo para a nossa atualidade, do pessoal do game, aí da internet, da tecnologia, talvez fosse, eu quero soft skills e hard skills. É isso. A Bíblia é isso. Mas para quem não lê a Bíblia, por exemplo, para quem não tem o costume de ler a Bíblia ou não é cristão, esse livro aqui também ajuda a empreender? É uma síntese, né? É uma síntese de tudo que tem na Bíblia. É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que deseja empreender. Aqui tem aula. Imagine só, o Danilo, se nós trouxéssemos hoje o apóstolo Paulo para ser um coach de empreendedorismo para nós. O apóstolo Paulo diz assim, queridos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes em tudo que for fazer. Rapaz, isso é a melhor aula empreendedora. O que é ser firme? É uma pessoa que tem convicção daquilo que ela vai fazer. Não é a pessoa que está assim, estou pensando em fazer, não sei se eu faço, se eu não faço. É alguém convicto. Convicção, esse é o firme. O que é ser constante? Tem gente que ele é convicto, mas o primeiro problema que acontece na vida da pessoa, ela já desiste. E quem transforma o mundo, quem faz história, quem cria grandes coisas, quem empreende, são pessoas que são constantes em tudo que fazem. Agora, olha que interessante, o terceiro conselho dele foi este: sejam sempre abundantes. Na abundância não falta busca de conhecimento, na abundância não falta energia, na abundância não falta honestidade, na abundância não falta amor, na abundância não falta propósito, na abundância não falta nada. Aliás, eu até tenho a impressão que sobra um pouquinho, né? Com isso. Certeza. Então, quem não for intenso, de verdade, ser firme, constante, intenso em tudo o que quiser fazer, não vai ter sucesso.
Muito bom. E agora... Tô dando uma folheada aqui no seu livro. Quem quiser comprar, como é que faz? Está em todas as livrarias? É através das suas redes? Como que é? Olha, através das minhas redes sociais, Oséias Gomes Oficial, em todas as livrarias do Brasil, pela Amazon, enfim, todos os canais de venda existentes. Inclusive, já estamos entre os livros mais vendidos do Brasil nesse momento. Que legal, olha só, tá aqui. Empreenda pelos princípios bíblicos, um guia para todos os tipos de empreendedores, tá? Você, na sua jornada, passou muita dificuldade. Você recorria sempre à Bíblia? Sempre. Sempre tem uma resposta sempre. lá? Sempre tem uma resposta. A Bíblia é um livro completo. Porque a Bíblia, as pessoas pensam que ela não é atualizada. Sim, o próprio Deus, quando ele falou muito antes de Cristo, há muito mais de 2000 anos, ele fala com Daniel e ele diz: Daniel, você escreve e encerra o livro, e nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Olha, Deus já falava isso lá atrás. Quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, nós olhamos no livro de Romanos, dizendo assim: e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Tudo que é inovação, Danilo, ainda está na mente de alguém. Porque depois que ela se materializa, ela passa a ser novidade, não inovação. E Deus, olha a mente de Deus como que é. E Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. A mente de Deus é a mente mais inovadora que existe. O próprio Jesus, quando subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos: eu vou subir aos céus e vocês farão coisas iguais às que eu fiz e muito maiores. Jesus já sabia que haveria uma transformação, que as pessoas iriam se melhorar, as pessoas iriam construir coisas maiores, se ampliariam. Ele já sabia que isso iria acontecer entre nós. Muito bem, então tá aqui, ó, empreenda pelos princípios bíblicos. Siga, qual que são suas redes, para quem quiser? Oséias Gomes Oficial. Oséias Gomes Oficial. Tá aí, quero te agradecer pela conversa. Muito obrigado, foi um prazer da sua visita, tá bom? Pode ficar aqui. Diguinho, o que tem para agora? Agradecer a plateia que já aplaudiu, não precisa se esforçar mais não, tá bom? Muito obrigado. E agora, vamos pro Traje a Rigor. Want to tell you a story about a woman I know. She's kind of loving, just steals the show. She ain't exactly pretty, and exactly small. For the turn like 56, you can say she's got it all.